Senhoras e senhores, sou o Lucas Enio, sócio da Advocacia Rui de Melo Miller. Dando sequência aqui à série Tema de Trabalho Portuário, neste vídeo de número 3, abordaremos aspectos gerais da jornada de trabalho nos portos. Pois bem, atualmente, principalmente no Porto de Santos, há uma discussão muito latente com relação às dobras. E o que são as dobras? Um termo específico aí do jargão portuário, que inclusive é uma das particularidades do trabalho portuário, o linguajar, que é muito específico, quase que um dialeto. Pois bem, a dobra nada mais é do que a repetição ou um turno sequencial ao outro. No Porto de Santos, por exemplo, os turnos são majoritariamente de 6 horas, principalmente os turnos do trabalho avulso. E então, para cada um desses turnos, os turnos são das 7 às 13, 13 às 19, 19 a 1 e da 1 às 7. Existe uma escalação por parte do órgão, escalação ainda chamada de parede, seguindo aí a tradição, é mais conhecida como parede. Com exceção do turno da 1 às 7, no qual a escalação é feita junto com o turno das 19 a 1, existe uma escalação, então, para cada um desses turnos de trabalho. Então, temos 3 escalações por dia. Pois bem, o TPA é escalado, como já vimos no vídeo de número 1, se apresenta, então, para o seu tomador de serviço, para o operador, para o terminal, e, então, inicia-se ali a jornada de trabalho dele, o turno de trabalho dele. E aquele turno de 6 horas, ele vai se encerrar e, se surgir necessidade, se houver um interesse de que o trabalhador permaneça, de que os trabalhadores permaneçam naquele mesmo terminal, naquela mesma faina, então surge aí a dobra, que é a permanência do TPA naquele trabalho, naquele terminal, por mais de um turno de trabalho. E aí vem a grande questão, a grande celeuma. Seria esse segundo turno de trabalho uma prorrogação do primeiro, que geraria horas extras, ou não? Ou esse segundo turno de trabalho seria um turno totalmente desvinculado juridicamente do primeiro, um novo contrato de trabalho portuário avulso? Entendemos, e existem sólidas razões de jurisprudência, doutrina, normativas, para defender que esse segundo turno representa um novo contrato de trabalho. O trabalhador avulso, ele não é obrigado a permanecer nesse segundo turno. Muito pelo contrário, a permanência no segundo turno interessa muito mais a ele, muito mais ao trabalhador do que ao requisitante do seu trabalho. Afinal, via de regra, o que mais interessa no trabalho avulso, e assim são as requisições, é a quantidade e a atividade dos trabalhadores que serão envolvidos na operação. É impessoal, ou seja, não haveria, em linhas gerais, prejuízo da chegada de um outro trabalhador para substituir aquele que já se encontrava na operação. Pois bem, sendo um novo contrato de trabalho, inexistindo prorrogação, inexistindo então horas extras, não há direito a um pagamento extraordinário. Só que isso vem sendo objeto de muitas discussões. E aí cabe uma crítica por uma postura incoerente que é adotada pelos trabalhadores, pelos sindicatos, porque ao mesmo tempo que os trabalhadores defendem esse direito, essa vantagem de trabalhar em 2 turnos sequenciais, que isso gera um aumento de renda, por outro lado, ingressam com ações trabalhistas contra o órgão, contra os operadores, os terminais, pleiteando horas extras, argumentando que foi violado o intervalo entre 2 turnos e que então há o direito ao pagamento extraordinário. Recentemente, no Porto de Santos, órgão e terminais tomaram uma atitude em respeito à legislação, em respeito a um TAC que foi firmado com o Ministério Público do Trabalho, de observar de maneira mais criteriosa, mais rigorosa, o intervalo de 11 horas que é previsto na Lei 9719 de 98, que diz que entre
2 turnos de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas para os avulsos. E essa decisão, o corte da chamada dobra, foi objeto de intensa reclamação, intensa reivindicação dos trabalhadores, vamos dizer assim, que não querem ver cortar essa possibilidade de trabalhar em 2 turnos consecutivos. Alguns dias atrás foi emitida uma nota técnica por parte do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília. E quero aproveitar o gancho dessa nota técnica para destacar alguns pontos que reputo como principais nessa análise geral. O primeiro deles é a questão da saúde e segurança. Realmente, o ideal em termos de condições laborambientais é que exista um intervalo. Segundo ponto, desequilíbrio na democratização das oportunidades de trabalho. A partir do momento em que o mesmo trabalhador atua em 2 turnos consecutivos, as oportunidades de trabalho da escalação rodizeiária do OGMO acabam sendo reduzidas. Um trabalho, um ganho que seria para 2 trabalhadores, acaba beneficiando apenas um. Um fica com mais e o outro fica com nada. Inclusive esse é um conceito bastante forte na Convenção OIT número 137 e na recomendação OIT número 145, na distribuição das oportunidades de trabalho. Outra questão, um posicionamento que vem mudando na jurisprudência, já foi diferente, mas atualmente está no seguinte sentido, de que mesmo que seja para um operador diferente, para um requisitante diferente de mão de obra, o segundo turno de trabalho gera sim direito a horas extras. Um posicionamento que entendemos é criticável, é arenoso, precisa mudar. É importante que os tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho, consolidem jurisprudência no sentido de que esse segundo turno de trabalho não gera direito a horas extras. É uma peculiaridade legal, uma peculiaridade fática do trabalho portuário avulso e que inclusive consta numa série de pactos coletivos, convenções e acordos que reconhecem expressamente que o segundo turno de trabalho não gera horas extras. E aí vem mais uma parte daquela incoerência que comentei há pouco. Pois bem, isso tem gerado um passivo grande para órgãos e terminais e, em razão disso, o tema ainda palpita muito, ainda gera uma série de divergências. Enfim, em linhas gerais, entendemos que essa era a questão mais polêmica na atualidade para tratarmos aqui. Pedimos que continue acompanhando nossa company page no LinkedIn, nosso canal no YouTube. Os convido desde já para o vídeo de número 4. Obrigado e até lá!